Um segundo, está abrindo no YouTube. Estamos ao vivo. Olá a todos, muito boa tarde. Para quem não me conhece, eu sou André Emboaba, ao meu lado é Heloísa Brião, somos do podcast da Consciência. E a nossa proposta é trazer um pouquinho de consciência para todos, um pouquinho de autoconhecimento e bem-estar e saúde. E hoje é a nossa grande estreia com a jornalista, apresentadora, escritora, palestrante, nossa querida Isabela Camargo. Seja muito bem-vinda, Isabela. Obrigada, Andréia, Elu. Que privilégio estar aqui com vocês neste primeiro episódio. Ontem vocês fizeram a abertura. Fiquei feliz, Elu, quando você diz, depois de uma lua nova, começar esse projeto. Então, que seja de muita prosperidade e que vocês possam levar muito conteúdo, que levem todos que vão nos acompanhar para suas consciências. Que a gente está tão distraído, tem tanta coisa tentando tirar a nossa atenção, que esse é um propósito muito, muito primoroso de vocês duas. Parabéns. Obrigada, Isa. A gente foi nessas conversas paralelas, você sabe que você também faz parte desse projeto indiretamente, de alguma forma, que a gente acabou, falei, Lu, vamos fazer algo para a gente levar um pouquinho desse conhecimento para as pessoas, E hoje, nessa história, nesse mundo que a gente está vivendo, nessa história toda meio maluca, para a gente não tocar nada em negativo aqui, que o lugar aqui não é para os negativos, é para os positivos, a gente trazer um pouquinho de acalento mesmo, sabe, nos corações, trazer alternativas de como você olhar para si, E uma coisa que eu levo muito para os meus clientes é: seja gentil com você, que o resto vai fluir. Então, assim, Elu preparou umas perguntas incríveis para você. Eu vou deixar ela fazer a nossa primeira pergunta, porque vai bem de encontro com o que você acabou de falar. Olha só, não combinamos nada. Parece até que combinamos, mas não combinamos nada. Isabela, hoje em dia a gente vê muito curso, muita chamada, muito vídeo sobre produtividade, Tipo, como ler 10 livros em um dia, como perder 5 quilos em uma semana, enfim, tudo para aproveitar ao máximo o tempo. E aí você vai e lança um livro em plena pandemia com o nome Dá um Tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Você pode falar um pouco sobre o que te motivou a trazer um novo olhar sobre o tempo? Sim, Elu, obrigada pela pergunta. Na verdade, foi um momento em que aqueles comentários que eu ouvia, que também era muito do que eu sentia, de que o tempo estava passando mais rápido, aquilo não passou como um piloto automático. Eu falei, opa, pera lá, será que está passando mais rápido mesmo? Será que o que estão me dizendo e o que às vezes eu estou sentindo é isso mesmo? E aí eu fui atrás das respostas para saber se a Terra estava girando mais rápida, mais rápido em torno do próprio eixo, e não está, o tempo da natureza continua igual. E aí quando a gente olha um pouco para a história, você entende por que estamos como estamos. Então a história da comunicação me traz elementos para dizer que sim, estamos com mais informação do que antes. O avanço da tecnologia relacionada aos transportes também nos faz deslocamentos muito rápidos, ou seja, então tudo aumentou e ficou mais rápido. Mas o nosso cérebro ainda é analógico. O nosso cérebro ainda é muito parecido com o dos nossos antepassados do tempo das cavernas. E aí, essa reflexão, Elu, ela é interessante, claro, para quem quiser parar de culpar o tempo, para a gente assumir um pouco as nossas responsabilidades e reconhecer que sim, existe limite. Mesmo nesse mundo em que fala para a gente disponibilidade integral, 24 horas, 7 dias por semana, e que você tem que superar seus limites, não tem nada de errado nisso, desde que você também se cuide. Coloque pausas entre uma superação e a outra superação. Então, foi nesse sentido. Então, um comentário, que o tempo estava passando muito rápido, não lembro qual foi especificamente, mas me despertou. Foi isso então, que me fez buscar.
falando disso, que você falou assim, a informação está muito rápida, né? Só um parênteses aqui, que me veio uma lembrança também de algo que eu li ou ouvi em algum lugar, tudo que se coloca hoje dentro da internet, uma pessoa demoraria, o que se coloca dentro por dia, uma pessoa demoraria 5 anos para ler. Tem um Então, exemplo desse no meu imagina. livro, da Idade Média. Hoje, a edição de um jornal é todo o conhecimento que uma pessoa, né, de 30 anos tinha de conhecimento na Idade Média a vida inteira. Pois é. Então, quer dizer, e aí a cobrança de nós mesmos, né? Porque quando a internet chegou e essa tecnologia toda, né, que eu gosto, eu realmente sou grata à tecnologia, eu acho ela muito importante, mas a gente achou que sobraria mais tempo, e na verdade a gente, ao contrário, né, a gente faz muito mais coisas nesse tempo. E aí, por isso, essa sensação, acredito, de que o tempo está curto. Exato, exato. Então, para quem sente que o tempo está passando mais rápido, que o tempo está curto, a boa notícia é que você está em movimento. Né? Para quem sente que o tempo está arrastado, que o tempo não passa, é porque você está parado. Agora, para quem sente que o tempo está voando ou que não tem tempo para nada, aí a luz já começa a acender, ela já sai, né, do ponto morto para o quase vermelho, porque significa que você não está andando, você está correndo, né, o tempo todo. Então, é esse caminho do meio que a gente precisa jogar luz na nossa consciência. É a busca para esse caminho do meio, porque senão você vai viver numa ilusão de que o tempo é o responsável pela sua falta de condições para realizar as coisas que você quer. Aí a gente pode entrar num monte de raciocínio aqui, sabe, meninas? Né? O que é desejo, o que é necessidade, por que a gente quer tanto, por que tanta pressa? Aí são milhares de caminhos que a gente pode abrir. Mas, sim, tudo em excesso é ruim. A tecnologia que permite esse encontro maravilhoso, ela é fantástica. Mas se eu também não souber dosá-la, vai me fazer mal. Assim como acontece com os alimentos, assim como acontece até com o excesso de chuva numa área seca, por exemplo. Todo excesso é ruim. Sim, Perfeito. Não, e é interessante porque as pessoas, no geral, quando são muito atarefadas, elas até gostam de falar que são atarefadas, né? Você fala, nossa, aquela pessoa correndo de um lado para o outro no trabalho, essa pessoa aí, ela trabalha de verdade. E quem começa a mostrar um pouco de satisfação, porque quer, sei lá, ir para um cafezinho, né? Quer ter o seu momento um pouco mais tranquilo de respirar, normalmente é julgado como preguiçoso ou que está fazendo corpo mole, enfim. E eu acho super bonito uma fala que você disse, que eu levo para as pessoas nos atendimentos, que é a síndrome de burnout é a ausência de si mesmo. É quando você ama tanto o que você faz, que você não vê problema em abrir mão da sua falta de sono. Isso me tocou muito, porque eu vejo o burnout, ou esse excesso, né, de querer fazer as coisas, em pessoas que amam o que fazem. Né? Então elas gostam tanto que elas se sentem em dívida. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, Elu, é curioso, né? Porque esse esgotamento, né, que tem o nome de burnout, mas esse esgotamento profissional, ele acomete mais mulheres do que homens. Isso é um dado, né, de todos os especialistas que estudam a fundo o esgotamento profissional. Mais mulheres do que homens. E se a gente olhar na nossa carga genética, as mulheres elas se entregam, se doam, e por uma série de elementos, elas não só têm cobranças externas, mas também têm cobranças internas. Então, eu nem vou entrar aqui no mérito da questão do ter que fazer mais para ter o mesmo salário, ter que mostrar a competência, ter que. E nesse monte de ter que, a gente vai abrindo mão de si. Então, veja, não é que homens não têm burnout, tem, mas uma parcela um pouco maior, eu estou falando um pouco maior, ela é de mulheres, e aí, de novo, a carga, as nossas células explicam. Né? Nós somos mais cuidadoras. Por que eu estou falando cuidador dentro dessa resposta? Porque os primeiros estudiosos, né, do século passado, a Cristina Maslach, uma psicóloga fantástica, que elencou os grupos, as profissões mais sensíveis ao burnout, coloca área da saúde, professores e cuidadores como primeiro grupo. Aí vem policiais, bombeiros, aí jornalistas, terapeutas e tudo mais. Então, todo aquele que cuida de alguém ou de algo vai
de alguma maneira, consciente ou inconsciente, abrindo mão de si. O grande problema, Elu, aí que tá, então vamos lá, de novo o caminho do meio. O problema não é você cuidar, o problema não é você se entregar, o problema não é você se dedicar. Até porque trabalhar é maravilhoso, você se desenvolve pessoalmente, né, coloca seus talentos a serviço do mundo. O esgotamento é o excesso de doação, é o excesso de cuidado. Aliás, quantas pessoas que eu ouço que estavam cuidando de algum familiar e adoecem? Posso fazer um parêntese aí, como constelador? É seu. Você sabe que existe uma pesquisa, eu acho que é da Stanford, se eu não estou enganada, ou da Oxford, uma das duas universidades, dizendo que o cuidador que cuida de um familiar, ele tem 5 anos a menos de expectativa de vida. Não. Aí já entrando um pouquinho na constelação, sem querer entrar, né? Porque não é esse o intuito aqui. Mas por isso que atrás, né, a constelação traz essa questão do equilíbrio, da troca, né, dessa questão tem as ordens da ajuda, que é um dos livros do Best, um dos maiores livros que ele tem, trazendo essa questão de a gente saber esse equilíbrio mesmo, né, que é a terceira lei sistêmica, equilíbrio de troca, equilíbrio. Se a gente não tiver equilíbrio, a gente cai nessa cilada, né, e a gente entra nisso. Só um parênteses aí, Luísa, pode continuar. Não, perfeito. E aí é o que você falou, né, Lu? Quando eu vivi a minha experiência com o esgotamento, foi um momento de muita dor, de muita confusão para entender, mas como assim eu adoeci por me dedicar àquilo que eu amo? Mas isso não está certo? Mas não é isso que dizem que eu tenho que fazer? Né? Que é você se dedicar e tal. Então, assim, é uma confusão nesse momento e demorou muito. Né? Quando eu falo demorou, parece que nunca mais, né, vem nenhum questionamento, mas não, os questionamentos eles são frequentes. Mas eu entrevistei mais de 4.000 pessoas e dessas 98% amavam o que faziam também quando chegaram ao burnout. Né? E aí depois de colocar um pouquinho as ideias em ordem, um pouquinho só, porque elas, né, muitas ainda não estão 100% organizadas, eu cheguei a essa conclusão de que, na verdade, é a ausência de você, né, que te faz levar ao adoecimento. Nesse caso, você trouxe o burnout, que foi a experiência que eu vivi, mas eu posso te dizer, Lu, que a ausência de si mesmo te leva a milhares de problemas de saúde. Né? Quando você está distraído, você comete você faz alguma coisa e fala, nossa, onde eu estava com a cabeça? Ou seja, você não está com você. Né? Então, todas as vezes em que você não está com você, vai dar ruim. No caso do profissional de alta performance, vou colocar assim, porque que é o sujeito ou a sujeita que trabalha bastante e não vê problema nisso, ele fica neste modelo por muito tempo. Então, essa é a questão que a gente precisa trazer com muito carinho. Né? O esgotamento, esse que te tira do jogo, de um jogo que você ama participar, né, do seu trabalho, ele é causado por longos períodos. E aí a gente vai tratando como normal o que é anormal, porque, de novo, mas não é comum, né, eu tomar remédio para trabalhar. Né? Porque tem tanta gente falando, não, toma aqui, ó, para você dar conta do tranco, faz isso aqui para você dar conta. Então, de novo, você vai achando que aquilo que você está fazendo está tudo certo. Eu vou te falar mais um parêntese aqui, né? Você sabe que eu passei, né? Eu descobri com você sobre essa síndrome, eu passei por ela sem saber que era isso, né? Esse é o nome dado. E eu falo assim, eu trabalhei os últimos 15 anos online, né? Porque eu trabalhava para grupos de fora do país. Então, e hoje eu fico imaginando nessa pandemia o quanto as pessoas estão mais estressadas ainda do que na minha época. Porque, assim, o que eu pensava? Olha o quanto a gente se cobra, né? Eu estava com o celular, tanto que eu sou muito rápida para responder todo mundo. Você manda uma mensagem, na hora eu respondo, porque já é um vício de responder rápido. Porque, para minha ideia, gente, presta atenção nisso, porque muita gente aqui hoje, a maioria está home office. A minha concepção era, se eu trabalho home office, eu tenho um benefício. E se eu tenho um benefício, eu tenho que me dedicar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu já me peguei respondendo mensagem de chefe no domingo à tarde, na casa da sogra, no aniversário, sabe assim? E meu marido falou assim, André, é domingo, 4 da tarde, tá tudo bem você não responder agora, você pode responder amanhã. Sabe, lá no cantinho, escondida, respondendo, sabe?
E aí, e você não responde, eu me sentia culpada. Então, assim, eu vivia conectada 24 horas por dia, eu só nem desligava o celular para dormir, eu deitava, primeira coisa, celular, responder. Não ia escovar o dente, ir ao banheiro, tomar meu café, né? E depois, quando eu entrei na crise mesmo, que foi uma fase bem difícil também, que eu comecei a perceber que eu tinha que olhar para mim. E é exatamente isso que você está falando. Então, gente, por favor, olhem para si, porque a coisa é... É interessante esse exemplo que você deu, André, que eu lembrei de uma outra pessoa relatando que tinha perdido a sogra e tinha avisado o chefe: olha, minha sogra faleceu, eu tô aqui dando apoio, né, pro meu marido. E o chefe, tá bom. 10 minutos depois, colocando o trabalho no WhatsApp, né? Vocês acham que essa energia do online, essa frieza do online, só piorou essa cobrança? Porque, assim, é meio óbvio que piorou, mas tem essa questão de ser uma máquina, né? A máquina meio que protege, causa um distanciamento. Não sou eu que estou cobrando, é o WhatsApp, tá ali. Não sou eu que estou sendo frio e distante. É o celular ali, ela pode olhar quando ela quiser, sendo que se a pessoa é muito responsável, né, ela gosta daquele trabalho, ela quer colaborar, ela vai pegar e vai olhar. Não tem jeito, né? Bom ponto, Elu. E aí vai, de novo, da consciência das consequências do que você vai escolher fazer naquele momento. Acho que essa é a parte mais importante. Isso que você trouxe é fabuloso, Elu. É muito mais fácil eu cobrar, ou eu falar, ou pedir pelo WhatsApp, pelo equipamento eletrônico, do que se eu chegasse aqui, né, do lado, para falar, ok, não estou do lado da pessoa, então eu vou ter que contar com alguma tecnologia. Mas será que se eu tivesse que ligar, eu estaria ligando agora, sabendo que essa pessoa está num momento delicado? Então, realmente, a tecnologia facilita muito esse envio, né, de mensagens, ou pedidos, ou cobranças. Eu falo isso, inclusive, no meu curso, Elu, que é o contrato de tempo. Né? Que contrato de tempo você está sendo cobrado que você não assinou. Mas é a gente que está também, né, se colocando, especialmente se ela já tinha avisado, né, o chefe que estava numa situação. E aí, o que eu vejo? Que falta também a gente colocar limites, mas assim, em time mesmo, sabe? Olha, não vou poder atender por 5 horas, ou estarei offline, ou desligar mesmo, sabe? Avisar a pessoa que você precisa avisar, né? E se desconectar. Se receber uma mensagem, uma cobrança, de novo, consciência das consequências. Se eu responder, eu vou gerar agora uma mudança interna de energia, vai começar, e aí eu vou criticar porque enviou. Antes disso, não é um caso de vida ou morte. Então, espera um pouquinho, depois você resolve. Eu acho que tem isso, sabe, Elu? A gente está se colocando para depois o tempo inteiro. Perfeito. E nada mais para depois. Só você, é aí que vai dar problema. Pensar que as pessoas têm direito de cobrar a gente tem direito de falar, ou nem olhar, ou falar agora não posso, né? Mandar um recadinho automático, se for o caso. Sim. Tem esse direito também, não precisamos gastar energia também ficando nervosos com a pessoa que está trazendo essa demanda, né? Exato. Muito bom. E perceber se a gente também não está fazendo isso, né, com outras pessoas. Né? Se a gente também não está mandando uma mensagem, ou, enfim, tratando de um assunto fora de hora. E eu vejo isso porque, e assim, percebi isso quando um colega de trabalho, porque eu cuidava de uma equipe no Brasil, e eu mandava mensagem, sim, aos domingos à tarde, entendeu? E aí eu falava assim, aí alguém, num bate-papo entre amigos, falou assim, nossa, mas meu chefe me manda mensagem domingo à tarde, numa mesa. Aí eu falei assim, mas você não precisa responder. Aí ele falou, mas eu recebo, eu quero responder, eu fico nervosa, eu fico querendo, né, resolver a questão, não quero deixá-lo esperando. Então, por mais que ele diga para mim, pode responder na segunda, ele me criou uma ansiedade. Aí eu falei, nossa, gente, eu faço isso todo fim de semana, entendeu? Porque domingo é o dia que você está calmo, você começava a disparar e-mail para todo mundo querendo, não, e falava exatamente isso, não precisa responder, é só para eu adiantar os meus e-mails. Então, você vê, a gente, sem querer, a gente comete o mesmo erro da cobrança que a gente tem, porque às vezes nós nos colocamos nessa posição, é o que você está falando, né, Isa?
Como é que eu, né? E aí que eu comecei a me policiar realmente de não mandar mensagem a qualquer momento, o tempo todo, mas não que eu não faça ainda às vezes eu faço. Tá se vigiando. Tô me vigiando. Eu acho legal a gente refletir que cada um tem a sua própria forma de lidar com o tempo, né? Se a gente pensar, eu sou astróloga, então, quando você observa a essência de cada um, naquele momento do nascimento, da história, da narrativa que ela foi criando aí ao longo da vida, ela foi fazendo certas escolhas que partes desse mapa vão ficando mais fortes, vão sendo realçadas, né? E tem um astro dentro do mapa, que simboliza como a gente lida com limite e responsabilidade, que é o Saturno. É É Cronos. mesmo. Então, como você lida com esse tempo é muito particular, né? Assim, como se você sente muita pressão, o ciclo que você está passando também é influenciado por isso. Eu acho incrível que no seu livro, foi muito bom, assim que eu recebi o livro, eu abri no Cronos e Kairos. Eu acho que Ah, é Kairos que fala ou é Kairos? Kairos. É, Kairos. Kairos. Eu já Eu ouvi não bastante acredito. Kairos. E eu achei sensacional essa diferença, né? Você pode falar um pouco pra gente sobre isso? Sim, nossa, esse é um tema que é fabuloso. Bom, Cronos é o tempo dos homens, é o tempo cronometrado, é o tempo do relógio. E Kairos é o tempo de Deus. Ah, Isabela, eu não acredito em Deus. Ok, é o tempo do universo, é o tempo da natureza. É um tempo diferente do tempo do relógio. Pode ser? Né? Assim fica mais fácil. Eu vou trazer aqui um elemento, deixa eu só achar o elemento. Ó, segura um pouquinho só. Então, o que acontece é o seguinte: eu preciso de Cronos para marcar o horário com vocês. Marquei horário, 2 horas, vamos começar o podcast, certo? Então, isso é Cronos, tempo da convivência, relógio, tá? Agora, o que cada um vai sentir dentro dessa hora é isso aqui. Como assim, Isabela, um carrossel? Isso é Kairos, que é o tempo de Deus, é o tempo do sentimento. Nós entramos as duas, todo mundo. Mas o que cada uma vai sentir ouvindo uma música, vendo uma arte, é outra história. Então, Cronos para conviver, Kairos para sentir. O que é curioso é assim, se a gente tivesse que desenhar, Cronos seria horizontal, né? Passado, presente, futuro. Então, linha horizontal. E Kairos é vertical. Olha que curioso. Se eu estou vindo aqui no meu Cronos e eu encontro um obstáculo e eu bato no muro, tô lá, resistente a esse número de horas, a essa coisa racional, eu vou ficar aqui, perdendo tempo, energia, batendo na cabeça. Agora, se eu busco Cronos, se eu busco Kairos, que é vertical, ó, eu saio de bater a cabeça do muro e busco uma alternativa. Na mitologia grega, todos os livros desenharam Kairos como um jovem que tinha um tufinho de cabelo aqui, e ele era muito ágil, ele era muito rápido. E dizem, né, que para pegar Kairos, o tempo da oportunidade, você tinha que estar muito atento. Então, distraídos não percebem Kairos. Então, não é confuso, é que de tão simples parece complexo, mas não. Então, nós estamos, Elu, vivendo num Cronos maluco. E aí, quanto mais compacto está o nosso tempo, quanto mais cronometrada está a nossa agenda, mais difícil vai ser eu sentir, né, o tempo do sentimento, o tempo de Deus ou o tempo da natureza. É por isso que a alternativa para a gente sair, então, dessa fissura pela pressa, dessa matrix, como alguns chamam, é você parar um pouquinho. Porque a hora que você está atento, ou seja, não está distraído ou correndo, você percebe mais as
coisas, as pessoas e os seus sentimentos. Me fiz entender? Fez sentido? Super sentido. O famoso agora, né? O estar presente no agora, que é um desafio para todos, né? A meditação traz esse lugar. Por que a meditação traz tantos benefícios à saúde? Porque te traz para o presente, né? Uma simples meditação de simplesmente observar a sua respiração já te abaixa toda a sua atividade cerebral. Existem milhões de estudos para quem quiser aí procurar, entrar no Google e põe, né, pesquisa científica sobre meditações, tem várias para você. E é exatamente isso, né? Quando a gente está na presença, as coisas são mais leves, são mais fluídas, a gente tem mais, que é voltando à constelação, né? Não tem como escapar, né? Quando você está no seu devido lugar, presente ali, sem ficar olhando o que não te pertence, você consegue olhar para a sua vida. Basicamente é isso, né? Aquilo, o essencial mesmo, que é estar aqui e agora, né? Temos O Poder do Agora, do Eckhart Tolle, que é um livro super famoso e antigo, que foi um livro meu de cabeceira há muito tempo, para eu aprender, porque não é simples, a gente vem realmente num turbilhão. Por isso que até atividades manuais, como lavar uma louça, né? Você estar presente, sente a água, sente a buchinha, o sabão, a espuma. Ali também acontece uma meditação se você estiver presente no que você está fazendo. E você pode ter grandes insights ali, tomando um banho, sentindo a água caindo no seu corpo, né? Sentindo o sabonete passando, sentindo o odor daquele banho. Tudo isso te traz na presença do agora. É o sentir. O sentir, exatamente sentir. Isso. Isa, tem mais uma pergunta aqui? Isso é Kairos. Isso é Kairos. É o tempo do sentir. O tempo do sentir. Se você está correndo o tempo inteiro, distraído o tempo inteiro, você está em Cronos, você está cumprindo uma agenda impecável. Mas como você está cumprindo essa agenda? É o que você vai sentir. E o que acontece é que a gente passa por agendas insanas, a gente até dá conta delas, mas no fim não sente nada. Tanto que não sente nem as próprias dores, ou sente, mas acaba anestesiando com um monte de remédio, com outras distrações, achando que aquilo é normal. Exatamente. E vamos lá, olha, eu vou te fazer uma pergunta que, assim, você pode falar um pouco mais sobre os medos que nos motivam a correr tanto? Medo. Medo do desemprego, o medo de não atingir as expectativas que você acreditou, Sim. que alguém te colocou, tá me vindo aqui a cabeça. Então, o medo do desemprego, o medo de não atender às expectativas, o medo de não corresponder a um modelo que você também criou como modelo de sucesso, né? Quando a Elu falou no início, a gente acha que é bonito, né? Sim, a gente vive numa sociedade que romantiza o excesso de trabalho, né? Ver aquela pessoa correndo com o telefone. O que dá a impressão? Dá a impressão que é uma pessoa competente, que é uma pessoa insubstituível, né? Eu já vivi esse modelo. Eu já vi este modelo como modelo de sucesso. Uhum. Até hoje, por estar agora mais distante dessa realidade, eu ainda me cobro. Mas, graças à constelação da Andréia e também às sessões da Elu, eu estou tirando esse peso, né, dessas crenças que, em algum momento, eu aceitei como verdadeiras e sinônimos de sucesso. Hoje eu estou vendo que não é bem assim. Então, nós temos medo, Andréia, no fundo, de não agradar. Não agradar X, pode ser o vizinho, pode ser o porteiro, pode ser, né, o chefe, com certeza, né, a equipe que você trabalha, com certeza, porque aí vem de novo, o contexto social que você vive te deixa num estado de muito mais alerta, e aí você vai ver tudo como uma ameaça, porque se você não fizer, você sabe que tem um monte de gente querendo fazer. Né? E aí eu entraria também aqui numa outra questão, que aí, ok, eu tenho tanto medo de mostrar que eu não sou suficiente numa tarefa, mas de repente eu posso não ser. Eu posso não ser boa para aquela tarefa. Né? Então, hoje mesmo, eu trazendo aqui, né, um pouquinho só de história pessoal,
Outro dia eu fui conversar com um grande chefe que eu tive, e aí ele, né, me perguntou, mas né, o que você então pretende fazer, né, no jornalismo e tal? Eu falei, olha... Aí ele falou alguma coisa relacionada à política, e eu falei, olha, política é a única coisa que eu não me vejo fazendo. Eu ainda comentei, você vai ter pessoas muito melhores para falar sobre isso, entende? Esporte, hoje, quando eu faço a Rádio Bandeirantes, né, e aí tem que interagir com os repórteres, eu não entendo de esporte. Então, eu tenho que ter humildade em reconhecer isso e passar a bola para quem entende. Sim. Não adianta eu querer falar assim, não, pode deixar que eu me viro. Pode ser que se eu pegar, estudar, me aprofundar, eu vou buscar esse recurso. Mas eu também acho que vale a pena a gente aceitar, sabe, André, Elu e quem está nos acompanhando, o que eu faço bem? Né? Eu procuro uma recolocação profissional, mas eu não vou aceitar falar sobre política, sendo que é um assunto que eu não entendo. Entende? Sim. Ou seja, a maturidade, os cabelos brancos, né, os 40 anos, estão trazendo para mim essa realidade. Também acho que a gente se cobra muito, e o que pode levar, né, a um esgotamento, a querer fazer uma coisa que não é para você. E isso não tem a ver com superar limite, gente. Não. Mas então você está recusando uma oportunidade? Não, eu estou aceitando que tem pessoas mais habilitadas para fazer isso do que eu. É a mesma coisa que eu reconhecer que um pedreiro, né, que constrói uma casa fantástica, que eu vou conseguir fazer. Não, esse é o talento dele. Ele é bom nisso, eu posso ser bom em outra coisa, sabe? Então acho que tem muito a questão da aceitação e da humildade. E é muito interessante porque o Saturno, para a astrologia e para a mitologia, ele fala sobre experiência. Então, você experienciou, você viu que, né, é assim, eu lavo louça dessa forma e dá certo, eu lavo louça dessa forma e não dá certo. Né? Então, ele representa o tempo, mas ele representa a experiência do tempo, né, o aprendizado. Então, experienciar e falar, nossa, isso não é para mim, é realmente muito importante, essa maturidade, né, para o próximo tempo ser na sua essência. Isso é muito bonito. E a gente se agarra a essa ideia de que não, eu vou dar conta de tudo. Né? Mulheres, especialmente, quando me perguntam, em algum contexto assim de empresa, né? Como que as mulheres podem aliviar a carga? Primeiro é reconhecendo que tem coisa demais, então eu preciso excluir. Segundo, reduzir um pouco a minha régua, delegar mais para, né, para algumas pessoas. Estávamos falando sobre isso outro dia, né, Andréia? Sim. Delegar mais, né, para o filho, para o companheiro, para com quem você dividir a casa, mesmo que não saia do jeito que você quer. Então, de novo, é aceitar que você não vai dar conta de tudo e tudo bem. Sabe? A aceitação é fundamental nesse momento, sabe? Para a gente trazer para a consciência realmente as nossas limitações e, ok, esse limite eu não vou superar. Isso não significa que eu sou acomodada, eu não quero evoluir, não, nada disso. Mas você vai ter que escolher qual limite você vai ter que superar. São escolhas. Isso me lembra muito uma conversa, acho que a Andrea vai conseguir complementar bem isso por causa da experiência dela de morar fora, mas uma conversa que eu tive quando eu trabalhava ainda na área editorial, e aí um professor de ilustração meu comentou que na Espanha ele entregava uma ilustração em 3 meses. E a gente estava ali se preparando para entregar uma ilustração em uma semana, uma ilustração de um livro, super importante. Isso me deu um choque muito grande na época, né? Tipo, eu a workaholic mesmo, assim, trabalhando para entregar. Eu falei, não, peraí, como assim na Europa é diferente? Né? Peraí. E aí eu fiquei refletindo muito, observando esse modelo de trabalho americano, sabe? Falando, será que é coisa das colônias isso? Essa coisa de querer sempre ficar dando mais do que consegue, né? Tem que ter um prazo absurdo para conseguir mostrar trabalho, para conseguir garantir o serviço ali. E aí eu fiquei refletindo muito, sabe? Até sobre ancestralidade, assim, o quanto que essa questão cultural influencia. Eu acho que vocês duas vão poder falar bem sobre isso. O quanto que o tempo varia, né? Dependendo do aspecto cultural. Cultura. Sem dúvida. A gente falou isso na última live também, né, Isa? Que eu falei sobre essa questão. O brasileiro é visto lá fora como workaholic, hard worker, né? Todo mundo quer contratar brasileiro, porque a gente não tem hora para ir embora, a gente não tem hora para comer, a gente não tem fim de semana,
né? Se precisar, a gente está à disposição, sempre estamos à disposição. Mas isso sim, com certeza vem da nossa herança hereditária, que é uma herança de escravos, né? Principalmente. Então, assim, a gente vem aí de uma herança mesmo de imigrantes que tiveram que trabalhar duro, os italianos que vieram e foram enganados, lembra? Tem uma história, né? Na nossa história tem isso, vieram para conquistar terras e viraram, né, quase um trabalho escravo. A gente ainda tem muito trabalho escravo no país, né? E nós exploramos, eu digo nós brasileiros também exploramos outras nacionalidades mais pobres, como bolivianos, chineses, coreanos, né? Era um sonho meu antigo, quando eu fiz direito, né, de ser fiscal do trabalho. Meus irmãos falavam assim: imagina, você vai ser morta em um mês, de tanto que você vai espizinhar esses empresários aí malucos. Então, assim, sim, vem da nossa cultura, né? Não que não houve, né, essa escravidão na Europa, na época dos feudos, lá, eu não sei, eu não conheço muito de história nesse lado, mas em termos de ancestralidade, sim, viemos de um povo, e assim, a gente se sente bem, né, por conta dessa carga ancestral, ser explorado. É como se faz parte, sabe? É como se você falasse assim: se eu não for explorado, eu não pertenço, né? Que é a primeira lei da constelação. Eu não pertenço ao meu clã. É uma dor mesmo, uma dor muito forte. Então, assim, eu constelei há uns dias atrás, eu contei para você também, Isa, uma menina que veio do Nordeste, do sertão da Bahia, com 11 anos, porque era violentada pelo tio, padrasto, não lembro, e veio parar aqui em Paraisópolis com uma tia, casou com o primo, era espancada e tal. Bom, conclusão. Ela fez, ela virou uma representante de produtos químicos, porque ela foi trabalhar na casa de um casal que eram donos de uma empresa grande de produtos químicos, virou a faxineira da empresa, de faxineira assistente, chegou hoje a ser uma representante, tem seu apartamento, seu carro com 37, 38 anos, né? Saiu da favela, tem um apartamento em Moema, sabe assim? Então, e a culpa que ela sentia quando ela veio constelar era uma coisa assim, eu lá brilhando, né, aplaudindo ela de pé por essa trajetória de querer crescer, né, de querer dar o melhor para os filhos, sair daquela vida de tantos abusos, porque ela era abusada lá, veio ser abusada aqui e continuou sendo abusada por outros homens, porque não se permitia. Porque uma família que viveu na lavoura, sendo explorados, né, e sendo ali comendo migalhas, como ela poderia ter um apartamento? Como ela poderia ter um carro zero? E aí ela já tinha passado por processos de perdas, né, para compensar. E isso eu posso te dar 1000 histórias que chegam a mim dessa forma, como consteladora, para a gente olhar para essa ancestralidade. Mas é isso. Aí eu pergunto então para vocês, né, sabendo disso, né, porque eu já sei então que as minhas células trazem essa carga. Sim, epigenética, provando isso. Então assim, mulheres foram estupradas, foram violentadas, né, famílias foram exploradas, e aí sabendo disso, né, como eu faço neste contexto em que eu vivo para não entrar nesses mesmos caminhos? Na verdade, que é primeiro reconhecendo, né? Porque eu acho assim, da mesma forma que eu falo para as pessoas, se eu tivesse, quando eu tinha 20 anos, se alguém me falasse que eu tinha que honrar meus pais, eu ia virar as costas. Se você pegar uma pessoa, talvez de 28, 30 anos, que está em ascensão de carreira e falar, não, você não pode agir dessa forma, que você vai adoecer lá na frente, ele vai rir de você, na maioria dos casos, né? Esse é um mundo corporativo, né? É o dia de matar um leão todos os dias, e a gente está aqui para isso, e vamos para cima, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa é a pessoa reconhecer, né? Se permitir se olhar, a famosa frase, seja gentil com você, olhe para você, porque sem sua saúde, o resto não vai perdurar para sempre. E a gente tem inúmeros casos, né, na história, em amigos, conhecidos, de pessoas que
A ascensão foi linda, em um momento, ou morreu, né, do coração aos 40 anos, ou teve um AVC, ou não conseguiu perdurar, né, a questão do trabalho, porque entrou numa depressão profunda. Eu atendo vários casos nesse sentido. Como eu venho do corporativo, eu consigo trazer um pouco mais essas pessoas para cá, né, eles me escutam com outros olhos, porque eu estive lá, né, então as pessoas conseguem me ouvir com mais clareza mesmo, de falar, deixa eu prestar atenção, porque ela já passou ali. Então, eu acho que a primeira coisa é olhar para si, né? E reconhecer que você não está se olhando, não está se reconhecendo ali mais. Você, como que é, Lu, a frase? A gente está a ausência de nós mesmos, né? Quando a gente reconhece, a gente consegue dar esse passo. Mas é isso, Isa, não adianta a gente apontar, que é uma coisa que também bato na tecla, né? Olha, você precisa de uma constelação, você precisa de uma terapia com a Elu, você precisa fazer o curso da Isabela, que é incrível. A pessoa tem que reconhecer ali, porque senão ela não tem um aproveitamento real daquilo, ela não consegue se abrir para aquilo. Ela tem que estar aberta a qualquer tipo de mudança. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente, como eu faço? Aí existem, é por isso que a gente trouxe, né, você, e a gente vai trazer várias pessoas. Como eu faço? Olha, gente, tem um monte de jeitos de fazer. Saber que é possível, né, fazer diferente. Eu acho que por isso que quando você pega esse livro na livraria, você fala, opa, dá um tempo, como assim? Não é no meio do leia 10 livros, né? Tipo, dá um choque mesmo, saber que tem outras opções, como foi o caso desse professor, quando ele falou dos prazos, assim, né? No mundo cheio de planners, cada um falando que o método X é o ideal, é difícil a gente descobrir o nosso método, né, de lidar com o tempo. E eu acho muito legal, assim, pensar que hoje, nesse mundo de planners, você prefere o analógico ou você prefere o digital, Isabela? Qual Nossa, planner você ótima usa? pergunta. Ótima pergunta. Eu adoro escrever. Eu também. Eu também. Eu sou metsa analógica e metsa digital, né? A tecnologia, como eu disse, ela é fantástica, dependendo do que você usa. É como já disse lá no século XVI um médico chamado Paracelso, a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. De novo, escolhas, de novo, limites, né? De novo, nem tudo que é maravilhoso, se eu consumir demais, se eu fizer demais, não vai trazer consequências. Sim. Então, sim. E neste digital, um grande desafio é entender também, Elu, que inspiração não é regra, porque eu acabo vendo muitos recortes e acabo vendo pessoas que me inspiram, nossa, que legal, olha, essa pessoa, isso, aquilo, não sei o quê. E aí eu pego aquele recorte e comparo com os meus bastidores, com as minhas dificuldades, isso também vai dando um mal-estar, e aí faz com que a pessoa não relaxe, ela não se inclua na agenda, enfim, são muitas linhas para a gente falar, né? Mas o digital, sim, é maravilhoso, mas ele sem o analógico também não funciona. Aliás, né, para que tanta tecnologia se eu não tiver ser humano para usar? Sim, verdade. Né? Verdade. Mais alguma pergunta, dona Heloísa? Eu coloquei várias aqui, mas a gente está falando meio que por cima. Eu estou super econômica, tá, nas respostas, senão eu desinvesto e isso é ruim também. Não, mas a gente te adora ouvir falar. Queria saber se tem mais dicas, Isabela, que você sente que você fala nos cursos, que é importante, porque a gente sabe, né, além do livro, você está preparando aí esses cursos. Tem algum próximo para as pessoas se informarem? Obrigada, Elu. Acho que, antes disso, te agradeço tremendamente a oportunidade em falar, mas o que é produtividade sustentável? A gente quer um mundo sustentável, a gente quer lei sustentável, a gente quer um amor sustentável, a gente quer tudo sustentável. E a nossa produtividade, né? A nossa vida, será que ela é sustentável? Será que eu estou será que eu estou realmente alimentando a minha longevidade com saúde? Ou eu estou acreditando numa utopia, numa ilusão de que se hoje eu acabar com toda a minha energia, eu não vou ter consequência nenhuma? Né? Então, nós temos números suficientes para trazer para a consciência.
né, o país mais ansioso do mundo, 20 milhões de brasileiros com o diagnóstico do esgotamento profissional, a depressão é uma das 3 maiores causas de afastamento do trabalho. Então, assim, a nossa saúde mental está completamente afetada pelo excesso de trabalho. Uhum. Então, eu preciso fazer uma escolha. E aí, lembrando, né? Se informação mudasse comportamento, nós não estaremos como estamos, porque ao mesmo tempo em que eu tenho a maior quantidade de conhecimento da história, isso significa que estamos mais felizes, estamos mais satisfeitos, estamos mais saudáveis. Os números mostram que não. Então, eu preciso juntar número com o que eu estou sentindo. Realmente, isso aí faz sentido. Né? E aí, de novo, assim como a gente sabe que algumas crenças que funcionaram no passado hoje não funcionam mais, eu preciso rever outras. Então, a produtividade sustentável que eu proponho são, na verdade, reflexões e comportamentos para você continuar fazendo o que você ama com saúde, ou, se não estiver fazendo o que ama, que você tenha saúde para procurar o que fazer, né, com o seu talento, com o seu amor. Eu devo abrir mais uma turma agora em abril. A minha gestação vai até junho, então em abril eu devo abrir mais uma turma, e é muito bacana ver o quanto isso tem ajudado e contribuído às pessoas, né? Porque uma coisa é a gente achar que funciona, outra coisa é você ver que funciona mesmo e falar, nossa, que bom, esse é o caminho mesmo. Então o caminho, Elu, na minha opinião, não é como ser mais produtivo. Não, até porque quem vai buscar uma conversa como essa nossa é uma pessoa inteligente, uma pessoa responsável, uma pessoa comprometida. Né? Senão, não tá, quem não é inteligente não está afim de uma conversa como essa. Vai ficar no raso, né? Só vai buscar a consciência e depois o que está no inconsciente quem está se desenvolvendo pessoalmente, espiritualmente. E aí vai ter que, de novo, fazer uma escolha, né? Será que eu vou continuar vivendo no Cronos ou eu posso buscar também Kairos? Mas eu ouvi que tempo é dinheiro. Então, há 70 anos também tinha médico fumando. Né? Nós tínhamos na cultura, né, da publicidade, os médicos oferecendo cigarro. E isso mudou. Cinto de segurança há 20 anos não era culturalmente uma obrigação. E hoje ninguém mais nem discute o uso do cinto de segurança. Então, a mesma coisa agora em relação à nossa produtividade. Eu espero que a gente chegue um momento em que a gente não tenha que chacoalhar o sujeito e falar assim, espera, você jura que tá bom do jeito que tá? Você tem certeza? Né? Tem certeza? Enfim, então, o curso Produtividade Sustentável foi um conteúdo que eu acabei também recebendo, assim, porque a gente é só instrumento, né? Igual foi o livro, para levar mais pessoas à prevenção, não só do burnout, né, como eu tive, mas outros problemas de saúde, outras tristezas, né, outras dores. Pensar que muita gente acha que tá tudo certo, tá tudo bem, mas tá reclamando o tempo inteiro do trabalho, né? E aí, uma coisa que, até mesmo quando eu fiz a transição de área, eu percebi que eu estava levando esses votos de sacrifício para outra área. Acontece isso muito, né, com terapeutas, que saem de uma área corporativa e vai para a parte terapêutica, vai mexer com esse processo de ajudar os outros e se cobra o tempo inteiro. Mas aí tem um tilt, né? Você está ensinando o outro a se cuidar e você não está se cuidando. Mas quando eu entrei em contato com esse, eu não lembro agora o nome do autor, mas ele fala sobre felicidade no trabalho. Ele fala o quanto você está reclamando, o quanto você perde tempo reclamando daquilo que você não pode resolver. Você aceitou, não aceitou? Então, não é ser positivo, é ser mais neutro, é perder menos tempo com a ruminação, né? Então, é muito legal pensar nisso, de estar presente sem ficar preso no que você não pode mudar. Então, você escolheu aquilo, continua. Se você não está afim, fala que não está afim, corta e vai para o próximo, né? Mas na filosofia oriental, a gente é muito levado a isso, ao respirar, que você fala tanto, e a Andrea falou, né? A gente é levado a olhar um pouco mais para a vida com essa questão da presença. Então, é muito, muito legal ter cada vez mais cursos, assim, sobre a produtividade sustentável, como que você tá fazendo, porque eu vejo essa demanda chegando o tempo inteiro, né? Muitas pessoas que antes chegavam
como assim você está tirando votos de sacrifício comigo? Assim, no meu campo, né? Quando o Teta Healing a gente tira crenças. Voto de sacrifício, voto de escravidão, aparecem muitos. E a pessoa fica chocada. Aí você fala, você percebe isso? A pessoa, é verdade. Eu tenho um voto de sacrifício com o meu trabalho. Então, é bem legal que para essas pessoas agora tem outros mecanismos, né, ali de acolhimento mesmo, de saber como fazer diferente. Então, enfim, agradeço muito o seu trabalho, o seu livro, todas as lives, que são incríveis e inspiram muitas pessoas. Elu, eu que agradeço profundamente. Eu só cheguei até aqui com a sua contribuição, com a da Andrea e de todos os terapeutas que passaram por mim e que vão me ajudando a organizar as ideias. Quem está nos acompanhando, acho que esse é o momento, né, que a gente está entrando no segundo ano de algo que nós não pedimos. Então, vai adiantar reclamar? Não. Mas eu posso estar atenta aos meus comportamentos. Então, de novo, eu preciso ter controle daquilo que eu tenho controle. E o que eu tenho controle? É a minha respiração, o que eu coloco no meu prato, o que eu continuo de pensamento ou não. Porque a hora que eu ficar investindo saúde e energia, tempo, aquilo que eu não posso controlar, eu estou contribuindo para a minha ansiedade, para o meu estresse, para a minha depressão, ou seja, de novo, é uma escolha. É uma escolha. E percebo que hoje a origem de muito sofrimento é quando eu dou ao outro o controle da única coisa que eu tenho controle. Como assim? Se eu fico pensando muito no que vão pensar, eu estou dando o controle da única coisa, né, que é minha. Acho que isso contribui muito para a autossabotagem, para pensamentos invertidos, enfim, eu tenho estudado muito sobre isso, porque também é a origem da gente entrar nessas ondas de entregas malucas, de pressão e tudo mais, e para. Então, assim, se eu pudesse recomendar, assim, é um pouquinho mais de pausa, né? Você precisa desacelerar um pouquinho para continuar acelerando. Né? Todo mundo aqui já dirigiu, já viu um carro, você precisa reduzir a marcha, você precisa parar no farol vermelho, você precisa parar no quebra-mola, porque se você continuar, né, você se coloca em risco e coloca a vida de outras pessoas em risco. Então, esse é uma maneira da gente pensar nos limites, André, de uma forma um pouco mais confortável. Né? Em nenhum momento eu falei aqui para você deixar de trabalhar, para você deixar de fazer o que você gosta, para deixar de você cuidar de alguém. Não. Mas reconhecer que mesmo você amando tudo isso, você precisa se incluir na própria agenda. E para isso você vai ter que excluir alguma coisa, alguém que não faz mais parte do seu sistema, do seu modelo de vida, né? Aí volta para o início da nossa conversa. Nossa, mas o que vão pensar? Nossa, mas aí eu não vou ser mais aceita por essa pessoa, mas qual é a importância dessa pessoa? Né? E sobre isso, o que os outros vão pensar, é assim, André e Elu, sabe o que os outros vão pensar? O que os outros vão pensar. E provavelmente, aquela pessoa que você está preocupada com o que está pensando de você, quando você quiser que ela pense em você, ela não estará pensando em você. Perfeito. Né? Então, assim, sabe, a gente tem que realmente escolher. Hoje eu já vejo muito isso. Escolher com o que você vai investir o seu tempo, a sua energia. Não é porque eu estou com 40 anos eu estou dizendo isso, mas é porque eu fiz escolhas baseadas em crenças e modelos que eu não percebi que não estavam funcionando mais, sabe? A falta de humildade é reconhecer, esse modelo não está me fazendo bem. Não, mas eu estou ouvindo de tanta gente que, né, que a gente tem que se superar e tem que dar conta. Então, assim, nem tudo é para todo mundo. Dá um tempo. É isso aí. Mas é isso mesmo, dá um tempo, gente. Um tempo de olhar para si, um tempo para ser gentil, né? Um tempo para a gente poder florescer de verdade, né? Poder ter esse tempo que você falou, o tempo de Deus, o tempo do universo, o tempo da natureza,
tempo de pisar na grama, o tempo de olhar para o sol, de sentir o sol, que é tão importante hoje em dia para a nossa saúde. Sim. Então, Isa, são 3 horas quase, você tem compromisso. Quero agradecer do fundo do coração a sua participação no nosso primeiro episódio do nosso podcast. Uau. É uma honra de verdade, né? A gente caminhou aí juntas por um tempo nas nossas terapias. Elu, parceirona, gratidão, amiga. Gratidão por estar aqui também nessa jornada. E é isso. Quer falar alguma coisa, Elu? Eu só quero agradecer quem acompanhou no YouTube. A gente não tem nenhuma pergunta hoje, mas quem quiser fazer uma pergunta para você, pode te seguir lá no Instagram, né, Isa? Fico muito feliz. Isabela com Z e 2 L's, Camargo Real. E vai ficar gravado, Elu? Vai ficar gravado. Pronto. Então, pronto. Aí... Está gravado no canal do YouTube do podcast. Eu te mando o link depois. Se você quiser o vídeo, eu te mando para você colocar no seu YouTube também. Combinado, perfeito. Muito obrigada, meninas, por essa oportunidade. Obrigada pelo tempo de vocês, pela confiança. E para aqueles que se sentiram confortáveis, que bom. Para aqueles que se sentiram incomodados, que bom também, porque aquilo que nos incomoda é justamente aquilo que, né, a gente precisa encarar. Então vamos juntos, né? Estamos todos aí na mesma caminhada, vivendo uma pausa forçada fora, né? Nos chamando para uma pausa voluntária dentro. De novo, vai ser uma escolha nossa, e eu estou sempre à disposição de vocês. André e Lu, minha profunda gratidão. Um beijo, querida. Boa tarde. Até breve. Tchau, tchau. Até breve. Esperar a Isa sair para a gente despedir do nosso podcast da consciência. Quer que eu te derrubou? Então é isso, gente. Hoje a nossa estreia com a Isabela Camargo, né, a escritora do livro Dá um Tempo. Para quem ainda não leu, super recomendo. Heloísa também, né? Elu leu também. Amo. É um livro incrível. Esse curso dela também, ótimos feedbacks, né? A gente acompanhou todo esse processo da evolução do curso, da liberação de crenças, de como ela fazer isso de uma forma mais assertiva, que ela pudesse realmente colaborar com as pessoas de modo geral, que passam por esses problemas que a gente citou aqui. Então, a gente super recomenda. É isso, né, Lu? É isso, gente. Não se sintam pressionados nesse momento de pandemia, né? Aproveitar cada segundo. Esse cada segundo inclui descansar, e descansar inclui dormir, inclui não ficar lendo, não ficar vendo série, também pode ser descansar, né? Sim, exatamente. Então, aproveitem esses momentos tão importantes. Sejam gentis com vocês. Essa é uma frase que eu gosto muito, né? Porque o essencial é simples, já dizia Bert Hellinger. Então, sejam gentis. Permitam-se sentir. Permitam-se estar no agora. Essa é uma grande oportunidade. Eu sei que os momentos são difíceis, mas se a gente tomar esse lugar de força, que é único, que é nosso, esse lugar que nos pertence, né, a coisa fica mais leve, fica mais fácil. Então, boa tarde a todos. Elu, muito obrigada mais uma vez, amiga, por estar aqui comigo nesse nosso projeto. A gente já pode falar quem que vai ser a próxima pessoa? Ai, vamos falar, lógico, podcast gente. Da semana que vem, vamos falar agora. Vamos falar agora, então. Dia 22, às 14 horas, um super convidado, meu grande mestre de Eneagrama, o pai do Eneagrama no Brasil, Nicolai Cursino, presidente da Sociedade Brasileira de Eneagrama. É realmente um mestre, porque eu faço vários cursos com ele, estou fazendo ainda uma trilogia que ele tem dos Enea Coaches, 9 Raios, Enea Coach Cura dos Instintos, e agora o último, que será assim que a pandemia nos deixar, que chama-se Eneagrama Espiritual. É realmente um autoconhecimento incrível, uma ferramenta para trabalhos terapêuticos também essencial, de desenvolvimento humano, para empresas. Ele é uma sumidade. Ele era um engenheiro da Embraer e se tornou o grande homem do desenvolvimento humano. Então, é uma honra ter meu mestre aqui, né? Ele é realmente uma referência para mim
na vida, assim, ele é um divisor de águas na minha vida, também contribuiu muito com a minha transição de carreira. Então, segunda-feira, às 14 horas, Nicolai Cursino. É isso. É isso, gente. Até mais. Quem não conseguir acompanhar na próxima semana pode pegar a gravação aqui no podcast da Consciência no YouTube ou no próprio Spotify, né, nos canais em que o podcast vai estar colocado. Para quem não sabe, podcast significa programa de rádio, mas ele tem algumas especificações. Então, o áudio vai ficar registrado em vários lugares para quem quiser ouvir. Falando isso porque eu sei que tem pessoas que realmente ainda não sabem o que é podcast. Tá certo, muito é isso obrigada. mesmo. Um beijo, boa tarde a todos. Boa Tchau, tchau. tarde.